O Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu és comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse salmo escrito atribuído a Davi, talvez um dos textos bíblicos mais conhecidos, e o motivo é que ele é um salmo que nos traz bastante conforto, mas também nos traz bastante ensino sobre o caráter de Deus e a sua obra em nossas vidas. É sempre importante lembrar que o contexto em que o Salmo 23 foi escrito foi numa época em que a cultura e a economia daquela situação era uma agrícola. Então, o Salmo está cheio de referências sobre plantio, sobre rebanho, sobre colheita, sobre fazenda. Isso porque reflete o contexto que as pessoas daquela época entendiam. Hoje, apesar de contexto ser diferente, ninguém aqui, por exemplo, é agricultor. Não que não exista, mas hoje, na nossa realidade aqui, moramos numa cidade, ninguém está plantando nada, ninguém está cultivando, guardando rebanhos e etc. Mas é impressionante como, apesar da cultura e da economia ser diferente, ele é tão atual e poderoso e aplicável para nós, mesmo removido tão distante da cultura, do tempo, era outra época, era outra situação, mas mesmo assim nós podemos aplicá-lo. E um dos motivos é porque a palavra de Deus, ela é eterna. Então ela é a mesma ontem, hoje e sempre. Ela é um tesouro poderoso ontem, hoje e sempre, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E aqui então esse versículo atribuído a Davi, que era, antes de ser rei, antes de ser um guerreiro que ele era antes de tudo um pastor de ovelhas, assim que começou sua carreira, começou sua vida. Então aqui Deus está nos mostrando, através da sua palavra, que Ele, Deus, é o nosso pastor e que nós, o seu povo, somos as suas ovelhas. Ele vai suprir as necessidades e vai cuidar do seu povo. É bom saber, é maravilhoso saber que Deus é assim e Deus faz assim. Então vamos ver algumas coisas aqui do Salmo 23 que podemos aplicar para as nossas vidas. No versículo 2 diz que o seguinte: deitar-me faz em verdes pastos. A primeira coisa que Deus dá são verdes pastos. O pasto é algo que está no chão, obviamente. É interessante que Deus preparou alguma coisa debaixo, sobre nós, abaixo de nós. E ele nos faz deitar. Como pastor de ovelhas, naquela época, não era comum ter ovelhas fujonas, que saem do rebanho, se afastavam do aprisco, e às vezes caíam numa ribanceira, eram comidas por lobos, caíam num rio, num riacho, num afogado. Então muitas vezes estes verdes pastos, eles eram assim um lugar de alimentação, como nós vamos ver daqui a pouquinho, mas também era um lugar onde poderia haver perigo. O verde pasto, amplo, aberto, também ofereceria uma certa liberdade, que muitas vezes a ovelha podia sair e se complicar. Mas a verdade aqui, se não tiver as palavras, deitar-me faz. Ele faz a gente deitar em verdes pastos. Podemos ver os verdes pastos como sendo a providência de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus. É interessante que aqui fala deitar-me faz, ele está nos fazendo. Praticamente, eu não vou usar a palavra forçando, porque Deus não força ninguém a fazer nada, mas ele está nos levando a deitar. Isso, para quem não era pastor naquela época, talvez perca um pouquinho o sentido, mas era comum naquela época, lembrando que Davi era um pastor de ovelhas, quando tinha uma ovelha fujona, essa ovelha, como eu disse, podia se machucar, morrer, se perder. Então muitas vezes o pastor pegava aquela ovelha, principalmente ovelhas mais novas, ele pegava aquela ovelha fujona, e olha só o que ele fazia.
ele pegava a pata, uma das patas, e o pastor quebrava uma das patas daquela ovelha e fazia aquela ovelha deitar. E ela não ia sair daquele lugar porque a pata dela estava quebrada. Isso, no versículo 2, deitar-me faz. Então, deitar-me faz é porque ele está forçando, nos levando, está nos fazendo deitar. Se fosse só a questão de verdes pastos, podia muito bem dizer, o Senhor é pastor, ele me dá verdes pastos, me leva a ver. Ele faz tudo isso, ele dá, ele leva. Mas aqui especificamente, Deus está falando, deitar-me faz. E toda palavra, da palavra de Deus tem um sentido. Nada está aí por acaso, nada está aí por acidente. Então, o que está dizendo aqui é que Deus muitas vezes faz isso, ele nos força a confiarmos nele. Sabe quando que somos forçados? Sabe quando que Deus quebra a nossa pata, simbolicamente? Quando nós chegamos no fim dos nossos recursos, das nossas capacidades. Quando nós não temos mais o que nós podemos fazer. Quando toda nossa força, nossa sabedoria, nossas esperanças, tudo que a gente achava que a gente ia fazer, que a gente ia conseguir, quando isso se esgota, nós não temos outra alternativa a não ser se deitar nos verdes pastos de Deus e esperar. Porque aquela ovelhinha fujona, ela está fugindo porque acha que tem grama melhor no outro lado, no outro pasto, ela acha que é mais divertido no outro lado do rio, ela acha que vai ser mais contente com as ovelhas do rebanho do lado, ela acha que no bosque, a sombra do bosque é mais interessante. Ela não sabe que no bosque talvez tenha um lobo. Ela não sabe que para atravessar o riacho ela pode cair e se afogar. O que ela não sabe é que no outro lado pode ter problemas. Então, muitas vezes Deus Deus deixa que nós chegamos no fundo do nosso poço, no final da nossa corda, no fim da nossa rua, para a gente perceber que nós precisamos nos deitar, e descansar, e entregar, e esperar em Deus. Então, mesmo quando isso acontece, mesmo quando a gente chega no final dos nossos recursos, a gente pode deitar, porque debaixo de nós sempre vai ter as mãos de Deus, sempre vai ter os verdes pastos, onde Deus nos faz deitar. Quando o Filho de Deus chega ao ponto que ele decide se descansar e depender e esperar em Deus, ele não está no deserto, ele não está abandonado, ele está em verdes pastos, nas mãos e na providência de Deus. Mas primeiro, nós temos que deitar. Muitas vezes a ovelhinha tinha que ter sua pata quebrada. Muitas vezes nós temos que ter nossa vontade quebrada, nossas esperanças quebradas, nossos anseios quebrados, nossos caminhos quebrados. O que a gente achava que tinha que ser, aquilo tem que ser quebrado primeiro, para a gente deitar nos verdes pastos, nas mãos, na providência de Deus. Temos que perceber isso, senão nós vamos estar constantemente lutando contra Deus. E Deus vai continuar quebrando nossas patas, quebrando nossas esperanças, quebrando nossos planos, para que a gente descanse nos planos dele, nos pastos verdes dele, e não de outro qualquer. Ele continua dizendo no versículo número 2, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Eu falei agora há pouco que ele faz, fala que deitar-me faz em verdes pastos. Eu usei a palavra forçar, mas na realidade Deus não trabalha com força. Ele nos leva, mas ele não força. Se a gente quiser ficar de pé e sair num canto com uma pata quebrada, se a gente quiser ficar de pé e seguir saindo dos verdes pastos de dentro da mão de Deus, a gente pode. Porque olha o que fala, o mesmo versículo, o mesmo fôlego logo adiante. Guia-me mansamente. Deus trabalha com mansidão, Ele não vai forçar. Ele não vai forçar você e eu a fazer nada. Ele vai nos guiar. Ele não vai pegar a gente pela orelha aqui, ó, e arrastar a gente. Ele não vai pegar a gente pelo colarinho aqui e arrastar a gente. Ele não vai chutar e arrastar a gente. Ele vai guiar, mas vai guiar mansamente. E se nós não nos submetermos a sermos guiados mansamente, nós não vamos ser guiados. Porque Deus não vai botar um anzol na sua boca, um laço no seu pescoço e arrastar você. Sabe quem faz isso? O diabo faz isso. A Bíblia fala que o diabo enlaça as pessoas, o diabo captura uma armadilha, o diabo engana, o diabo mente. Deus não engana, Deus não mente, Deus não enlaça,
Deus não coloca um anzol na sua boca, Ele guia mansamente. Ok, as águas tranquilas, não só Ele nos coloca em cima dos verdes pastos, mas Ele nos coloca ao lado das águas tranquilas. Aquela ovelhinha que estava tão rebelde, queria fugir, que teve sua pata quebrada, aquela ovelhinha, por estar com a pata quebrada, não poderia ir até a água, ele teria que ser colocado ao lado da água, para poder beber das águas tranquilas. Outra coisa interessante é que a ovelha é um bicho assustado. Ovelha é um bicho medroso. Interessante que Deus sempre compara os seres humanos, especialmente o seu povo também, a ovelhas. Porque ovelha é medrosa. Eu tenho um amigo, pastor, e ele tem de estimação as ovelhas. Ele cria ovelhas, deve ter lá, sei lá, meia dúzia de ovelhas. Mas é uma raça interessante. Essa raça ela é mais medrosa do que normalmente é uma ovelha. Elas chamam-se, a raça, essa a ovelha que desmaia, ou desmaiante. Ele me contou o porquê, esse nome não acreditei. Aí ele me provou, estava ficando na casa dele, ele falou, vem comigo. Aí foi lá, tem uma área grande atrás da casa dele, e ele chegou perto das ovelhas, e as ovelhas vieram para ele, conhecem ele. Aí ele fez assim, ó. Eu não estou exagerando, as ovelhas todas ficaram assim, ó, ficaram duras e caíram. Congelaram e caíram. As 5, 6 que tinham, caíram. Umas com a pata para cima, pata para o lado, parecia que tinham morrido. Depois de alguns instantes, ficaram em pé. Elas têm essa característica, se dá um susto nelas, elas gelam, ao ponto que não conseguem nem se equilibrar, elas gelam e caem. De lado, caem as patas para cima, é impressionante. Sabe por quê? Porque a ovelha é um bicho medroso. E essas ovelhas que eu estou falando, então, mais ainda. Mas olha aqui que fala. Uma ovelha, qualquer ovelha não bebe água de água perturbada, água que está fluindo, água que está correndo. Eles têm medo da água, do barulho, da correnteza. Por isso que fala, guiar-me-á mansamente as águas tranquilas. As águas tranquilas. Nós, se deitarmos nos verdes pastos de Deus, nós vamos ter paz e tranquilidade. Deus vai trazer paz e tranquilidade. Mas a gente tem que fazer o quê? Ser guiado e deitar, deixar que Deus nos deite, confiar nos verdes pastos, nas mãos de Deus. E com isso, Ele vai nos guiar mansamente às águas tranquilas. Veja bem, mansamente às águas tranquilas. Manso, tranquilo. Paz. Deus vai trazer paz e vai nos guiar e vai cuidar de nós. Lá em João 14, 27, Jesus falou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Deus falou, não fique perturbado, não fique com medo. Eu estou dando a minha paz. Onde está a paz de Deus? A paz de Deus está presente quando nós deixamos nos ser guiados mansamente. Ele fala aqui, guia-me mansamente a águas tranquilas. Nós vamos ter águas tranquilas se a gente for guiado mansamente pelo pastor, o nosso Deus. Mas se a gente resistir, se a gente não for guiado por Deus, a gente vai sair dos verdes pastos, não vamos ter água tranquila, não vamos ter paz. Tá? Então Deus está ensinando aqui uma coisa muito, muito importante. No mesmo livro de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus falou, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, Ele falou, eu quero dar essa vitória, eu quero dar para que você tenha paz. Eu posso dar a paz, Jesus falando, porque eu venci o mundo. Então nós temos que deitar em verdes pastos, que Deus vai nos levar. Nós temos que sermos guiados às águas tranquilas. Versículo 3 diz, refrigera a minha água, refrigera a minha alma. Eu devo estar com você. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Nós temos pastos verdes, nós temos águas tranquilas e nós temos caminhos. Caminhos. Essa palavra vereda significa um caminho, uma trilha. Tá? Não é necessariamente uma estrada, uma rua, mas é um caminho que nós podemos seguir. E o interessante aqui é que usa o termo, deita-me e faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, e depois ele guia de novo.
Ele guia não só as águas tranquilas, mas fala que ele guia-me pelas veredas. Ou seja, como que Deus vai nos guiar? Mansamente, mas também através da sua justiça. Guia-me pelas veredas da justiça. É através das veredas da justiça. É através dos caminhos da justiça. É através das trilhas de fazer o que é certo. Quando nós andamos no caminho, nas veredas, nas trilhas de Deus, nas veredas da justiça, é assim que Ele vai guiar. Eu vou dar um exemplo. Nós temos na nossa vida vários caminhos. Para cá, vai para lá, vai para cá, vários caminhos. Deus me guie, Deus me mostra o caminho. Sabe qual é o seu caminho de Deus? O certo, o de justiça. Esse caminho aqui eu vou ter que mentir. Não é esse caminho. Esse caminho aqui eu vou fofocar. Não é esse caminho. Esse caminho aqui eu vou ter que me embriagar. Não é esse caminho. Agora esse caminho aqui é da justiça. Esse caminho é certo. Pois esse é o caminho de Deus. Deus nos guia pelas veredas da justiça. É andando pelas veredas da justiça. Às vezes tem gente que fala, eu fiz isso porque não tinha jeito. Tinha jeito, sim. É que nós escolhemos os caminhos errados. Escolhemos os caminhos da injustiça. E Deus não nos guia por esses caminhos. Sabe quem guia pelos caminhos da injustiça? Sabe quem guia pelos caminhos do erro? O diabo. O diabo fala, vem por aqui. Você vai mentir, mas não tem problema. É uma mentirinha. Você vai mentir, mas você vai lucrar com a mentira. Você vai ganhar com isso. Então pode mentir, não tem problema não. Venha por aqui, você vai se embriagar, mas você vai ter amigos, vai ter colegas. Amigos e colegas de copo, de garrafa. Lembra do filho pródigo? Pegou a herança que não lhe pertencia, foi para uma terra distante, estava cheio de amigos, enquanto tinha dinheiro para pagar pela farra. Quando acabou o dinheiro, acabou o quê? Os amigos. Aquele não era o caminho de Deus. Deus não estava guiando, Deus não mandou, não levou ele a fazer aquilo. Deus nos guia pelos caminhos da justiça, pelos caminhos de fazer o que é certo. Ele nos guia pelas veredas da justiça. Antes fala, refrigera a minha alma. Refrigera quer dizer que ele traz refresco e força e ânimo. Ele anima, ele fortalece, ele traz força. Para quê? Para a gente poder andar nos caminhos da vereda. E sempre que recusamos fazer o que é certo, sempre que decidimos fazer o que não é justo, nós estamos nos rebelando contra a liderança do nosso bom e grande pastor, que é Deus e Jesus. Então é muito simples. Jesus vem e fala, é por aqui. Aqui é o caminho certo. A gente fala, não, eu vou ir por aqui. Mas é errado, mas eu quero ir por aqui. E assim nós nos afastamos, nós dispensamos o caminho de Deus e nós nos complicamos. Versículo 4, continuando, fala, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado. Bom, vara e cajado são implementos ou instrumentos que o pastor usava para cuidar do rebanho. Então as pessoas daquela época entenderiam perfeitamente. Hoje aqui, qual foi a última vez que você viu um cajado? Pois é, não é a nossa realidade, mas nós podemos aprender, porque naquela época era uma realidade para aquelas pessoas. Mas Deus usa a vara, Deus usa o cajado para nos proteger, para nos trazer de volta, nem que seja muitas vezes pelo pescoço. Você lembra que eu falei que a ovelha rebelde, o pastor pegava e quebrava a pata, mas antes de quebrar a pata, tinha que pegar. Muitas vezes aquela ovelha caía no rio, estava preso no meio de um riacho, na pedra, estava no outro lado de uma cerca, ou estava fugindo e correndo atrás. O cajado era uma vara que tinha uma curva no final, como se fosse uma bengala, um cabelo guarda-chuva, uma curva. Para que aquilo? Ele fazia o seguinte, ele pegava o outro lado, pegava assim, e colocava aquele ou no pescoço ou por debaixo do animal, dependendo do tamanho, é claro. Animal pequeno, você podia botar aquela curva debaixo do torso dele e puxar. Um animal maior, você podia colocar arredor do pescoço, até do chifre e puxar. Ou seja, fazer aquilo para trazer ele, para buscar ele, muitas vezes para resgatar. Talvez estava na água, se afogando, ele vai lá e usa o cajado para trazer de volta. A vara e o cajado também eram usados para defender de lobos, leões, cobras.
de perigo que havia, o pastor iria usar a vara ou o cajado também, não só para resgatar, mas para defender, proteger as ovelhas. Pastor, Deus faz isso por nós. Agora, se a gente não sair dos caminhos da justiça, vai ter menos necessidade de Deus usar a vara ou o cajado em nós. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor bramando como o leão. O diabo comparado a um leão, buscando a quem possa tragar. Jesus falou em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Se nós somos salvos, então nós não estamos apenas na mão de Jesus, nós estamos na mão de Jesus, que está dentro da mão de Deus Pai. Ele falou, ninguém arrebata. Se nós pertencemos a Deus, se nós somos ovelhas de Deus, nada vai nos tirar, nada vai nos arrebatar das mãos de Deus. Mesmo quando somos rebeldes, mesmo quando somos desobedientes, o pastor permanece fiel. O pastor nunca fala, aquela ovelha é a 5ª vez hoje que ela foge, se vire ovelha. Agora se vire, sai você do riacho, sai você do buraco, sai você da ribanceira. Não, o pastor sempre, o bom pastor sempre vai atrás. Olha o que foi que Paulo escreveu a Timóteo. Se formos infiéis, ou seja, desobedientes, rebeldes, se formos infiéis, ele, Jesus, permanece fiel. Se nós somos infiéis, muitas vezes somos, Cristo, o nosso pastor, continua fiel, permanece fiel. Aí explica por quê. Não pode negar-se a si mesmo. Se nós somos salvos, o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo, Jesus o Filho, Deus o Pai, todos são Deus. Se Deus habita em nós, como é que Ele vai nos negar? Como é que Ele vai nos abandonar? Ele não pode se negar ou abandonar a si mesmo, porque Ele está em nós. Então, mesmo quando somos fiéis, desobedientes, Ele continua fiel. Ele vai lá com o cajado, vai com a vara, vai nos resgatar, nos buscar, porque Ele nos ama. Esse amor de Deus não é uma carta branca para a gente fazer o que quer. Romanos 6,1. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então nós sabemos que a graça, o amor de Deus é eterno, que a gente vai usar isso para viver como quiser. Porque haverá consequências. Deus pode chegar ao ponto de pegar a gente e fazer o quê? Quebrar a nossa pata. E nos fazer deitar nos verdes pastos. A última coisa que vamos ver hoje no versículo 5, fala sobre uma mesa. Uma mesa. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Esse versículo é importante. Fala sobre a mesa que representa a palavra de Deus. Veja bem, uma ovelha não come na mesa. A ovelha não come mesa, sabemos disso. Então quando nós vamos mesa aqui, é aquela mesa forrada, aquela mesa que tem alimento, aquela mesa que tem diversos tipos de comida, aquela mesa onde há fartura, aquela mesa onde há variedade, e é justamente isso que nós temos aqui na palavra de Deus. Nós temos uma mesa que tem fartura, tem variedade. Aqui nesse livro, nós temos livros de lei, nós temos livros de poesia, nós temos livros de história, nós temos cartas, nós temos relatos, narrativas, nós temos toda a espécie de alimento espiritual. Está posto à mesa. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Indicando o quê? Que nós podemos ter vitórias sobre os nossos inimigos, vitórias sobre as nossas dificuldades. E os nossos inimigos vão ver isso. Eles vão ver isso, que Deus trouxe a vitória. Unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Ungir a cabeça com óleo era algo que se fazia naquela época. Quando você aí chegava numa festa, num banquete, era acostumado a oferecer óleo. Tá? Era uma espécie de óleo perfumado que você ungia a cabeça, justamente como não só apenas um sinal de honra, mas também um sinal de boas-vindas. E o cálice transbordava, indicando fartura. Não estava cheio, estava transbordante. A essa mesa
está falando sobre alimento espiritual. E a Bíblia é o nosso alimento espiritual. 1 Pedro 2,2 fala: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Essa palavra racional é traduzido da palavra logos, que significa lógica, de raciocinar, mas também a palavra logos quer dizer palavra. Nós podemos dizer o leite da palavra, o leite racional, o leite do logos, o leite da palavra. A palavra é leite, como meninos novamente nascidos. Um bebê, uma criança, precisa de leite para crescer, para se alimentar. Nós também precisamos da palavra de Deus para espiritualmente se alimentar e fazer o quê? Para que por ele o quê? A palavra, nós vamos crescendo. Se nós queremos crescer, precisamos tomar do leite. Mateus 4,4. Ele, porém, respondendo, disse, que ele falou com o diabo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pão é o quê? Pão é alimento. A Bíblia, quando fala pão, não quer dizer apenas pão, tá? Trigo, fermento, não. Pão, na Bíblia, é simbólico de qualquer tipo de comida, seja de pão, seja de legumes, fruta, carne, seja. Pão nem sempre quer dizer o item, pão, mas alimento de modo geral. E aqui está dizendo que nem só de homem, nem só de pão, o homem viverá. Nós precisamos de alimento, sim, mas não só de alimento físico, mas também de alimento espiritual, que nós encontramos aqui, na palavra de Deus. O diabo, ele quer fazer o quê? Ele quer sempre destruir, falsificar, atrapalhar. Por isso que fala, lá em 1 Pedro 2,2, não falsificado. Como assim, pastor? Se a palavra de Deus é falsificada? É falsificada, tem muita palavra. Essa Bíblia que nós usamos é uma versão em português chamada Almeida Corrigida Fiel aos textos originais. Existem outras versões da Bíblia em português, só que todas elas têm algo em comum. Nenhuma das outras versões é fiel aos textos originais. Usam os textos aí meio falsificados. Todas elas, pastor, todas, com exceção da Almeida Corrigida Fiel ao texto original, que é um que nós usamos, recomendamos e distribuímos. As outras, ela tem um pouquinho de falsificação. Não lembro agora de cabeça, mas deve ter quase uma dúzia de versões diferentes da Bíblia em português. Em inglês são mais de 100, mas só uma em inglês usa os mesmos textos que é usado para essa versão que nós usamos. O resto é o quê? O resto é o leite falsificado. Tem aquele leite que você compra, até aquele que eles botam água, né? Eles diluem, falsificam o leite com aquele leite ralo, e tem o leite da vaca. Aquele leite que vem gordo, forte, não falsificado. Pois é, essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, nós temos que estar cientes que Deus vai nos alimentar, Deus vai colocar uma mesa, Deus vai nos ungir, Deus vai providenciar, nosso caso vai transbordar, mas nós temos que sentar à mesa. Deus pode colocar o maior banquete, mas se a gente não aceitar o convite de ir se alimentar, sentar à mesa, nós não vamos se alimentar, vamos ficar com fome, com sede, não vamos crescer. E esse é o problema com muitos crentes hoje, não crescem, porque não se alimentam com a palavra não falsificada e acabam então não crescendo e não sendo aquilo que devem ser. E por último, o versículo 6 do Salmo 23. Se fizermos tudo isso, nós vemos vendo, ele termina assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso que nós queremos. E do versículo 1, do 2 ao 5, como nós vimos, Deus está mostrando como chegamos a viver na casa do Senhor por longos dias. Como podemos ter misericórdia e bondade nos seguindo. E se nós obedecermos e seguirmos o que o Salmo 23 fala, nós podemos ter o que o Salmo 23 promete.